Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando sequência aqui à nossa playlist Magnus Carlsen, a Gênese de uma lenda. E a questão é, será que é possível? Será que existe a vitória moral no xadrez? Como assim? Porque a gente vê isso daí, hein? Às vezes na luta tem muito disso, né? O lutador tá lá, não sei o que, ele toma uma chapuletada de um jeito que ele fica até... já perdeu a luta ali, né? Ele fica desmoralizado ali, ele já perde a confiança e já era, né? Agora, será que é possível isso no xadrez? A gente vai dar uma olhada aqui numa partida aqui na nossa playlist. Mais uma vez, Magnus Carlsen no torneio tradicionalíssimo de Yangtze, na Holanda. Tata Steel Masters já no ano de 2020 aqui. Magnus Carlsen, portanto, com 29 anos de idade. Opa, avançando aqui, estamos avançando na nossa playlist, hein? E ele está jogando contra Nikita Vityugov, um grande mestre muito forte, russo. Vamos dar uma olhada então, o que vai acontecer aqui, esse efeito moral aí, a chapuletada moral, vamos ver isso daí. O Magnus Carlsen abre a partida aqui com o peão do rei E4. Temos E5, peão do rei jogado, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Ruy Lopes. A6, variante tradicionalíssima, defesa morph, bispo vem para A4, cavalo F6, e aqui o Magnus Carlsen costuma jogar D3, hein? Aqui ele resolveu fazer o rock, não é muito típico do Magnus Carlsen e entrar nessas linhas aqui. Mas o Vityugov segue com bispo E7, o lance mais jogado, que não captura o peão e sim prioriza o desenvolvimento. D3 foi jogado, B5, bispo atacado, só tem uma casa. D6, protegeu o peão. Quando as pretas jogam esse lance D6, significa que o cavalo vai perseguir o bispo, sem se preocupar com a defesa do peão central, que já está garantida. Por isso, nesse momento, Magnus Carlsen tem a possibilidade de jogar C3 para poder escapar com o bispo. Modernamente se joga muito com A4 também, para poder escapar com o bispo para A2. Magnus Carlsen prefere jogar com bispo D2, evitando, portanto, o lance cavalo A5. A partida segue com o rock, Magnus Carlsen joga o H3, mais uma vez aqui, importante controlar a casa de G4, o H6 foi jogado torre em E1, dando suporte para o peão, quem sabe ele vai poder avançar o peão central no futuro, esse peão aqui já fica garantido. Torre E8 foi jogado A3 e aqui bispo em F8 por Vityugov, sai da frente da torre. Magnus Carlsen segue com desenvolvimento, cavalo C3 foi jogado torre B8 e aqui bispo vem para casa de A2. Cavalo em E7, Vityugov manobra o cavalo, Magnus Carlsen segue com cavalo H4, luta pela casa de F5 e aqui G5 ataca o cavalo, Magnus Carlsen volta o cavalo para F3, Vityugov traz o cavalo para a ala do rei, cavalo G6 foi jogado e aqui cavalo H2, Magnus Carlsen prepara aqui o cavalo dele, pode lutar aqui pela casa de G4, pode também tentar trazer o outro cavalo aqui para a ala do rei. C6 foi jogado, temos cavalo em E2, D5 atacando o centro e aqui o Carlsen passa o cavalo para a casa de G3. Peão toma, torre B7 traz mais possibilidade, mais movimentação aqui para a torre. Magnus Carlsen joga com dama em F3, fica pressionando a casa de F6 e o cavalo pula para a casa de F4. Magnus Carlsen traz a torre para a coluna D. Vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Por que o Magnus Carlsen jogou esse lance dama em F3, deixou aqui o bispo? Bom, a dama, se capturar o bispo, ela não está mais defendendo o cavalo, portanto seriam trocas. E aqui, quer ou não, o Magnus Carlsen tem uma possibilidade de ataque interessante, né? Poderia seguir dessa maneira, mas por isso o Vityugov preferiu jogar com o cavalo em F4. Magnus Carlsen traz a torre para a coluna D e agora não apenas protege o bispo, mas ameaça capturar o cavalo com ataque para cima da dama. Por isso o Vityugov joga com torre D7. E o Carlsen faz o lance bispo E3, propõe trocas, temos trocas. Torre toma e dama em E7, coloca a dama em segurança, uma vez que a torre estava aqui protegida pela dama. Estamos no lance 23, até aqui uma partida, a gente percebe aqui pela dona Barilda, com uma partida com extrema igualdade, os dois jogaram assim de maneira perfeita até agora. Magnus Carlsen tira o cavalo dele de H2, temos trocas, cavalo toma, peão toma, e aqui torre D8 lutando pela coluna D. Tudo igual. Magnus Carlsen poderia trocar as torres agora. Ele prefere jogar com torre em E1. C5 dispara na ala da dama. Magnus Carlsen coloca o cavalo na casa de F5, uma casa perigosíssima, mas o bispo aqui está controlando bem o cavalo. Esse bispo, se quiser executar o cavalo, pode. Mas Vityugov, com a dama atacada, prefere tirar a dama. Mantém a defesa do peão central, a defesa do peão de C5.
tudo bem equilibrado. Magnus Carlsen joga com G3, o cavalo atacado vai para casa de E6. E aqui o Carlsen já começa a ganhar iniciativa. Joga com o lance dama em H1. É, meus amigos, um lance difícil de encontrar, mas depois que é feito faz muito sentido. Sobrecarregando aqui, super atacando o peão de H6. Nikita Vityugov vai para um super lance nessa posição. Ele joga o lance F6, um lance espetacular. Provocando aqui o lance cavalo por H6. É um lance que o Magnus Carlsen poderia fazer agora, no entanto ele não o faz. E isso aqui é bizarro, aqui o que eu vou mostrar para vocês. Por que que o Magnus Carlsen não captura em H6? Olha que bizarro, olha a compreensão de jogo do cara. Ele pensou o seguinte, se eu capturar em H6, o Vityugov vai trocar e vai trazer a dama para G7. Eu não vou trocar aqui as damas, posso tentar voltar a dama, e se eu quiser trocar, né, e seguir aqui, por exemplo, com F3 para trazer o rei e tudo mais, as pretas têm contra-jogo. Por quê? Bom, F3 já protege o peão de G4, cavalo D4 ataca o peão, mas o peão está defendido, mas esse bispo vai poder vir para E6, combater o outro bispo de casas claras, e as pretas, apesar do peão a menos, têm uma posição difícil de quebrar. As brancas têm um peão a mais, mas é um peão dobrado. Poderia seguir das mais diversas maneiras, torre F1 protegeria aqui o peão, bispo E6 proporia trocas, poderíamos ter trocas, e as pretas têm um contra-jogo na ala da dama bastante interessante. Poderia seguir dessa maneira, aqui apenas um exemplo, né? Onde a gente vê que apesar do peão a menos aqui das negras, tem muito jogo, tem chance de contra-jogo. E eu vou passar mais alguns lances assim, é claro que não seguiria exatamente dessa forma. A gente vê que ainda as pretas teriam muita dificuldade para alcançar uma posição de igualdade, mas esse final aqui com peão a menos é um final conhecido aqui, com chances muito fortes de empate. Na verdade, bem jogado, você consegue forçar o empate aqui de negras, né? Apesar de que ainda tem que defender esse empate na prática, né? Então, assim, é bizarro, porque o lance F6 viu tudo isso, e o Magnus Carlsen, vendo tudo isso, não captura em H6 e segue com o lance bispo D5, meus amigos. E aqui, algo surpreendente acontece. Nessa posição, meus amigos, Nikita Vityugov abandona aqui a partida. O quê, Rafa? Abandonou porque não quis mais. Aqui teve um efeito moral do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen começou a ganhar iniciativa, começou pressionou aqui em H6, e quando ele não captura em H6 e joga esse lance bispo D5 que paralisa completamente qualquer possibilidade de contra-jogo, o Nikita Vityugov simplesmente não aguenta mais. E olha, que isso a gente tá falando aqui, a gente tá no lance 30 ainda, né? Eu acho que aqui o Vityugov percebeu que ele ia chegar no lance 150... Ele pensou, eu vou ter que jogar mais uns 120 lances e o cara não deixa passar nada, né? Não capturou em H6. Quando o cara não captura em H6 e joga um bispo D5, você pode ter certeza que isso aqui é um efeito moral, né? O cara fala, não, eu não aguento mais, eu não aguento jogar contra esse cara, né? Agora, a barrinha, o mais curioso de tudo é que a barrinha tá dando 1 ponto de vantagem aqui para as brancas. Não é uma vantagem vencedora, né? O cara simplesmente não aguentou mais jogar. Uma vitória moral aqui do Magnus Carlsen. Uma possível continuação aqui, galera. De fato, as brancas estão bem melhores. Dama H7 seria um lance bastante natural aqui na posição, pressionando, protegendo aqui o peão de H6. Poderia seguir, por exemplo, B4 com uma ideia interessante de ganhar atividade aqui para o bispo. Essa ideia seria praticamente matadora. Então não daria para capturar o peão, porque bispo por B6 aqui vai para uma sequência muito forte realmente, onde o bispo aqui tem problemas. Se capturar o peão de C3, além de tudo, o ataque na coluna C é matador, né? Aqui atacou lá, né? Aqui tem temas aqui táticos acontecendo e tudo mais, né? E uma outra possibilidade seria jogar aqui com H5, por exemplo, tentar trocar um pouco de peça, né? Capturar aqui em B4... E C3 mais uma vez poderia existir. Sempre tem esse tema, né? Sempre tem esse tema aqui nessas variantes, aonde as brancas com certeza têm uma posição vencedora aqui por conta desses temas táticos todos, né? Você fala assim, pô, mas foi por isso que o cara abandonou aqui, né? Depois do lance bispo D5? Olha, em todas as linhas que a gente for analisar, as brancas têm o melhor jogo de fato.
Mas, então, assim, bela leitura do Vityugov, né? Que ele leu que ele já tem dificuldades, que o Magnus Carlsen é o número 1 do mundo. Olha o rating do Carlsen aqui, 2.872, campeão do mundo, número 1 do mundo. Cara, ele fez a coisa certa, ele se poupou. Prefiro evitar a fadiga, né? O abandono do Jaiminho. Agora, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com aqui para essa partida, né? Que loucura, galera, que doideira, né? É realmente surpreendente quando o jogador abandona porque ele reconhece aqui ele reconheceu a superioridade do adversário, não é porque a posição estava perdida, né, ou nada disso. Ele simplesmente reconheceu que o Carlsen era melhor e falou: isso aqui não vai dar pra mim, não. Efeito vitória moral aqui do Carlsen. Eu acho que a precisão deve ter sido alta. 97,1% de precisão pro Carlsen. O mais bizarro é que o Vityugov fez uma precisão absurda. 93,3%, cometeu, segundo os computadores, um pequeno erro, que foi o lance F6. Não sei se o computador fala aqui que poderia jogar aqui. Cavalo D4, talvez melhor, segundo computadores. Mas já é muito difícil, né? Porque tá caindo em H6 e tudo mais. Então a gente vê que um detalhezinho, né? E aqui tem a precisão? Tem. Vamos mostrar aqui a precisão em termos de máquina. Cara, o Vityugov jogou para 2.800 de rating, mas o problema é que o Carlsen é o pai do peixe. Ele jogou para 3.000 de performance de rating, o que é surreal, né? Surreal. Magnus Carlsen, na nossa playlist, a Gênese de uma Lenda, no mês de dezembro, todos os dias. Episódios novos, meio-dia e 18 horas. Não percam, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!